Mateus 6, versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu me lembro que há um tempo atrás eu tive um sonho. Nesse sonho eu vi um rio cercado por muitas árvores. Só que esse rio estava com muita lama, tinha alguns galhos quebrados sobre ele, sabe? Como se fosse um rio abandonado, sabe? E eu me lembro que uma voz disse assim: olha, você não pode ver dessa forma. Você tem que ver com os olhos espirituais. Você tem que ver de uma forma diferente. E como num piscar de olhos, toda aquela paisagem, né, se transformou. Aquelas águas ficaram limpas, aquelas árvores, sabe, estavam cheias e realmente virou assim uma paisagem, sabe? E aquele sonho de alguma forma me incomodou, me chamou a atenção e eu comecei a refletir sobre isso, né? E eu ia nos cultos, sabe? E Deus falava: aproxime-se mais, busque mais, leia mais a Bíblia. Eu nunca tive o costume de ler a Bíblia com frequência, sabe? Geralmente eram nos cultos, geralmente em casa, quando eu precisava muito de uma resposta. Então aí eu recorria à Bíblia. Mas eu não tinha uma frequência em lê-la, sabe? Em me aprofundar, em me dedicar mais, em estudá-la, sabe? E de alguma forma Deus começou a me chamar para perto. Um certo dia eu decidi que eu ia me dedicar mais às coisas de Deus. Eu ia ler mais a Bíblia, sabe? Eu ia orar mais, com frequência, sabe? Eu ia me dedicar mais às coisas do Senhor. Me lembro que eu peguei um caderno que havia na gaveta, algumas canetas e a Bíblia. E sentei como alguém que queria aprender, sabe? E na medida que eu ia lendo, mais Deus ia se revelando a mim, vamos dizer assim. Porque eu sentia muito a presença de Deus, sabe? Era constante, era como se todos os dias que eu lesse, todos os dias Deus me emocionava. Deus me visitava com constância. E quanto mais eu lia, mais eu queria ler, mais eu me aproximava de Deus. A cada versículo, Deus me mostrava algo diferente, sabe? A cada versículo eu encontrava uma novidade. Enfim, os dias foram se passando, né? E eu me dedicando, e quanto mais sentia a presença, mais eu queria ler, mais eu queria buscar. Foi gerando em mim um certo amor pela palavra. E resumindo para vocês, foi assim exatamente, acho que não chegou nem ao mês, e dentro da minha casa, fazendo os meus estudos bíblicos, me dedicando à palavra do Senhor, Deus me batizou com o Espírito Santo. E tem sido o maior presente em minha vida, sabe? Hoje eu entendo que é o Espírito Santo que nos induz aos caminhos do Senhor.